O início de uma história sombria. O caso que abalou o Brasil em 2010 começa anos antes, quando o goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza, então estrela do Flamengo e considerado um dos maiores talentos do futebol brasileiro, conhece a modelo Elisa Samúdio. Jovem, carismática e com sonhos de se firmar no mundo da moda, Elisa entra na vida de Bruno de forma aparentemente passageira. No entanto, esse encontro mudaria para sempre o destino dos dois e se transformaria em uma das histórias criminais mais macabras da história recente do país. Segundo relatos, o relacionamento entre os dois nunca foi estável. Elisa alegava que havia sido forçada a manter relações sexuais com Bruno, e dessa relação teria engravidado, dando à luz o menino que posteriormente seria reconhecido como filho do goleiro. Essa gravidez foi o ponto central de uma disputa marcada por ameaças, chantagens e tentativas de silenciamento. Elisa, determinada a ter seus direitos como mãe e garantir a paternidade do filho, começou a cobrar judicialmente Bruno. Ao mesmo tempo, o goleiro vivia seu auge. Ídolo da torcida, recebia altos salários, estava prestes a negociar uma transferência milionária para a Europa e era cotado até para a seleção brasileira. Porém, longe dos gramados, cultivava uma vida cercada de amizades perigosas, boatos sobre festas regadas a drogas e álcool, e relações com pessoas de reputação duvidosa. As denúncias de Elisa atrapalhavam não apenas a imagem pública de Bruno, mas também sua carreira. A insistência dela em provar judicialmente a paternidade fez com que ele se tornasse cada vez mais agressivo e ameaçador. Em diversas ocasiões, Elisa relatou a amigos e advogados que temia pela própria vida. Ela dizia com convicção: se acontecer algo comigo, foi o Bruno quem mandou fazer. Essas frases proféticas seriam lembradas meses depois, quando o desaparecimento de Elisa se transformaria em manchete nacional. Até então, poucos imaginavam o quão fundo esse abismo se tornaria. O desaparecimento de Elisa. No dia 4 de junho de 2010, Elisa Samúdio desapareceu misteriosamente. A última vez que foi vista em público, estava ao lado de Bruno e de pessoas de sua confiança, incluindo seu amigo de infância, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola. Segundo as investigações, Elisa foi levada até um sítio pertencente ao goleiro em Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte. O local era utilizado por ele como uma espécie de refúgio, afastado dos olhares da mídia. A versão oficial, construída a partir dos depoimentos dos envolvidos, sugere que Elisa foi atraída ao sítio sob o pretexto de discutir questões sobre o filho, que à época tinha apenas 4 meses de idade. Dias se passaram e Elisa não deu mais notícias. Amigos e familiares começaram a estranhar seu silêncio. Sua mãe, desesperada, acionou a polícia, denunciando o desaparecimento. A partir daí, a mídia entrou em ação, e o que parecia ser apenas uma história de disputa judicial se tornou um verdadeiro espetáculo nacional. A cada nova revelação, a figura de Bruno se complicava mais. Testemunhas o apontavam como o articulador de um plano para se livrar definitivamente de Elisa. O jogador negava envolvimento, mas contradições surgiam em seus depoimentos e no de seus cúmplices. Além disso, provas materiais começaram a ligar o grupo à jovem desaparecida. Um ponto crucial na investigação foi o depoimento de um adolescente primo de Bruno, que alegou ter participado da viagem em que Elisa foi levada até o sítio. Ele descreveu detalhes sombrios do que teria acontecido, afirmando que a jovem foi agredida, sequestrada e entregue à Bola, conhecido por sua frieza e envolvimento com crimes violentos. Enquanto a polícia buscava pistas sobre o paradeiro de Elisa, a população acompanhava atônita cada detalhe, alimentada pela cobertura incessante dos jornais, rádios e TVs. O desaparecimento de Elisa já não era apenas uma investigação criminal, era um espetáculo midiático, um retrato cruel da mistura entre fama, poder e violência. As Revelations Macabras. O ponto de virada na investigação veio com as revelações sobre o destino de Elisa Samúdio. Segundo o testemunho do primo de Bruno, ela teria sido entregue ao ex-policial Bola, responsável por sua execução. A forma brutal como isso teria acontecido chocou o Brasil. De acordo com as declarações, Elisa foi estrangulada e depois esquartejada. Partes de seu corpo teriam sido escondidas ou mesmo dadas a cães, o que tornava a possibilidade de encontrar restos mortais praticamente impossível. Embora o corpo nunca tenha sido localizado, a narrativa sobre sua morte ganhou força com o cruzamento de provas circunstanciais, depoimentos e contradições entre os acusados. O envolvimento de Bola trouxe à tona ainda mais mistério. Ele já era conhecido das autoridades por ligações com milícias e assassinatos. A crueldade atribuída a ele fez com que a história ganhasse contornos ainda mais macabros.
O que antes parecia ser apenas um crime passional transformou-se em uma trama de horror, difícil de acreditar, mas sustentada por evidências perturbadoras. Durante o processo, a polícia apresentou gravações, mensagens e testemunhos que apontavam para o planejamento detalhado do crime. Bruno teria sido mentor, articulando para que Elisa fosse silenciada de uma vez por todas, a fim de preservar sua imagem e seus interesses financeiros. A revelação mais chocante foi perceber como tantas pessoas ao redor do goleiro colaboraram ou se calaram diante da barbárie. Motoristas, amigos e até familiares sabiam mais do que revelaram inicialmente. O silêncio cúmplice ajudou a atrasar a resolução do caso. O Brasil assistia perplexo. Como um jogador que encantava multidões nos estádios podia estar por trás de um crime tão bárbaro? O contraste entre o ídolo esportivo e o suposto assassino cruel se tornou tema de debates, manchetes e programas de televisão. Elisa, por sua vez, passou a ser lembrada como a vítima que previu sua própria tragédia. Uma mulher jovem, em busca de justiça, silenciada da forma mais brutal possível. O julgamento e a condenação. O julgamento do caso ocorreu em 2013 e se transformou em um dos eventos judiciais mais acompanhados da história recente do Brasil. Bruno, Bola e outros envolvidos sentaram-se no banco dos réus sob olhares atentos da mídia e da opinião pública. Os advogados de defesa tentaram desqualificar as provas, argumentando que não havia corpo e, portanto, não existiria crime. No entanto, o conjunto de evidências, aliado aos depoimentos, foi suficiente para condenar os acusados. Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Bola recebeu 22 anos por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Outros cúmplices também receberam suas penas. A condenação foi vista como um marco da justiça brasileira, mas também deixou uma sensação de vazio. Sem o corpo de Elisa, a mãe dela jamais pôde velar sua filha. O filho, fruto da relação entre os dois, cresceu longe da mãe e do pai, criado pelos avós maternos. Mesmo condenado, Bruno ainda tentaria reconstruir a carreira no futebol anos depois, o que gerou revolta em grande parte da população. Clubes que cogitaram contratá-lo foram pressionados pela opinião pública, e em várias ocasiões torcidas protestaram contra sua volta aos gramados. O julgamento não apenas condenou indivíduos, mas também expôs falhas da sociedade brasileira em lidar com a violência contra a mulher. O caso se tornou símbolo da luta por justiça em crimes de feminicídio, servindo de exemplo de como a fama e o poder podem tentar silenciar vítimas, mas não conseguem apagar a verdade. O legado de horror e memória de Elisa. Mais de uma década depois, o caso Bruno e Elisa Samúdio continua sendo lembrado, não apenas pela brutalidade do crime, mas também pelas reflexões que gerou. O desaparecimento de Elisa trouxe à tona discussões sobre violência de gênero, poder de figuras públicas e a influência da mídia em casos criminais. Elisa lembrada como uma vítima que tentou resistir até o fim. Suas denúncias, suas frases de alerta e sua busca por justiça ficaram como testemunho da coragem de uma mulher que não se calou, mesmo diante das ameaças. Bruno, por outro lado, será para sempre marcado pelo estigma do crime. De ídolo do futebol a símbolo da barbárie, sua queda foi tão vertiginosa quanto sua ascensão. Ele poderia ter sido um dos maiores goleiros do país, mas ficará eternamente lembrado como protagonista de uma das histórias mais sombrias da justiça brasileira. O caso também é um lembrete cruel de como a sociedade, muitas vezes, falha em proteger mulheres em situação de vulnerabilidade. Elisa pediu ajuda, denunciou, avisou. Mas nada disso foi suficiente para evitar seu fim trágico. A memória de Elisa Samúdio segue viva como um grito de alerta. Sua história continua a ecoar, não apenas nas páginas policiais, mas também nos movimentos de defesa dos direitos das mulheres. O caso Bruno e Elisa Samúdio não é apenas uma tragédia criminal. É uma história de poder, silêncio e violência que expôs as falhas da sociedade e deixou marcas profundas no Brasil. É um lembrete de que, por trás de manchetes e estrelas do esporte, podem se esconder segredos sombrios capazes de destruir vidas. E agora eu quero saber, você acredita que a justiça realmente foi feita nesse caso? Ou ainda restam segredos escondidos na escuridão desse mistério? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais investigações sobre os casos que abalaram o Brasil e o mundo.